A CPI da Covid aprovou hoje a realização de uma acariação entre o deputado federal Luiz Miranda e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. O pedido de acariação foi protocolado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues. No requerimento, o senador ressalta contradições envolvendo as diferentes versões apresentadas sobre o processo de importação da vacina indiana Covaxin. Outra decisão de hoje da comissão é entrar na Justiça Federal com um pedido cautelar de bloqueio dos recursos da Vitamedic Indústria Farmacêutica para ressarcir os cofres públicos. A empresa teria aumentado seu lucro com a venda de ivermectina. Em sua fala, o senador Jean Paul Prates, do PT, perguntou se Jailton Batista, diretor da Vitamedic, pagava influenciadores digitais para difundir a ivermectina. Vamos assistir. O senhor investiu em propaganda médica? Não, eu só financiei uma peça publicitária. Pelo amor de Deus. Eu quero saber, o senhor financia publicidade de fato, trabalha com publicidade em canais de influenciadores digitais? Sim ou não? De qualquer forma, em dinheiro, em contrapartida, em venda em caixinha de ivermectina. Como é que o senhor trabalha a sua política de marketing? O senhor paga pessoas ou empresas como Alexandre Garcia, Leda Nagli, Ana Paula Henkel? Conhece essas pessoas? Brasil Sem Medo, Alan dos Santos? Conexão Política, Paulo Enéas, Crítica Nacional. Já ouviu falar dessas pessoas? Tolentino Filho, Jornal da Cidade, Renova Mídia. Arthur Weintraub, o senhor conhece pessoalmente, já tratou com ele? Felipe Martins. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse a respeito da relação institucional e da política do uso de marketing para as suas operações, os seus trabalhos. Depois, sobre as personalidades e donos de site que o senhor citou, nós não temos realmente, não patrocinamos e não tivemos nenhuma ação com esses sites. São sites que têm sua autonomia e eles dizem o que quer, está na rede social. Nós não fizemos, não patrocinamos Alexandre Garcia ou Leda Nagli ou qualquer outro influencer digital para difundir os nossos produtos. Ana Paula Henkel, suas considerações, Ana, diante dessa fala. Sabe o que é incrível? É que eles se medem pela própria régua, né? Então, porque do outro lado, do lado deles, do lado do senador Jean Paul Prates, para que as pessoas falem o que eles, as bravatas e as falácias que eles divulgam, eles precisam pagar. E aqui do nosso lado, nós não precisamos disso, nós temos opiniões próprias, aqui nós defendemos principalmente, antes de tudo, a autonomia médica, a independência médica, para que cada médico, junto com o seu paciente, decida o melhor caminho da sua doença ou da sua situação dentro e fora da Covid. Agora, senador Jean Paul Prates, por que o senhor não tenta aprovar um requerimento para me chamar para a CPI? Eu adoraria sentar aí do seu lado, sentar ao lado, não adoraria da maneira prazerosa, mas eu adoraria chegar aí numa sessão e falar tudo que os senhores precisam ouvir. Augusto. Eu fiquei decepcionado por não ser incluído nessa lista, né? Fiquei decepcionado. É o seguinte, o meu comentário anterior foi o começo desse comentário que eu prossigo agora. O sujeito que está no PT e apoia o Lula, né, quer que o Lula volte à presidência da República, e diz que o Lula ficou 111 fins de semana num sítio que não é dele, é de um amigo. Que o Lula não ganhou dinheiro com maracutaias no exterior, envolvendo o BNDES e ditaduras amigas, né, africanas ou sul-americanas. Que o Lula não ganhou nenhum presente de empreiteira, que não está metido no petrolão. Esse cara é obrigado a dizer que todo mundo tem seu preço. Que não existe gente honesta. Ele tem de se justificar, porque senão ele não dorme. Então, ele deve acreditar mesmo. Não é possível que alguém comente livremente, porque ele não é livre. Ele é prisioneiro de um partido que virou bando, ele é devoto, está preso a esse partido. Então, é o seguinte, né? Esse cara, acho que todos nós, quando emitimos alguma opinião,
estamos recebendo alguma coisa. A Ana disse tudo, mede os outros pela própria régua. Ele faz isso. Estou afirmando agora que a CPI é que tem um bando de malandros ali dentro e gostaria também de ser convocado para dizer, para justificar o que eu estou dizendo agora. Afirmo que a CPI abriga um monte de delinquentes e eu gostaria muito de apontá-los pessoalmente. Convoquem, não queriam atingir a Jovem Pan? Então sejam específicos, aí tenham coragem. O que eles queriam é pegar um programa, como eles queriam acuar um programa como o Pingo dos Is. É isso que eles queriam. Então convoque. Um de nós aí, a gente falaria. Eu gostaria de ouvir uma pergunta do Renan, o que aconteceu, por que eu disse tal e tal coisa. Não, primeiro você vai justificar aí os teus inquéritos e processos e os crimes que você cometeu, e você mesmo, né? Chamando de você, porque ele não merece nem homenagens retóricas, tá? Porque se trata de um corrupto conhecidíssimo. Tá? E vem, é presidida essa CPI por uma capivara que governou o Amazonas. Então eu repetiria isso na frente deles. Não, eles querem quebrar o sigilo bancário da Jovem Pan. Não. Digam quais foram as fake news que alguém aqui divulgou, quem divulgou, qual é a fake news e quando isso aconteceu. É uma boa, né, ouvir a gente, porque aí vocês vão ouvir o que o povo pensa de vocês. Fiuza. Ué, mas a CPI mudou de assunto? Ela agora voltou a falar de Covid, porque o assunto era desfile militar, não é isso? Os integrantes da CPI da Covid não estavam usando o seu picadeiro para tratar de desfile militar? Eu acho que eu vi isso ontem, não vi? Então, essas figuras, essas criaturas que sapatearam em cima das vítimas, dos mortos, das suas famílias, de Covid, elas não deveriam ter nem a condição de se olhar mais no espelho, né? Quanto mais de olhar para um país e quanto mais de se dirigir a alguém. Depois desse vexame que todo mundo já viu, que não tem ninguém aí preocupado com vida de ninguém. Querem discutir qualquer assunto, botam qualquer pauta, estão humilhando o sofrimento da população com a Covid. Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph, e esse aí que eu nem sei o nome, mas ele é do PT, né? Então, esse elemento do PT precisa lavar a boca para falar de Ana Paula Henkel, para falar de Leda Nagli, para falar de Alexandre Garcia. Precisa lavar a boca, porque é um partido imundo. É um partido que se tornou uma quadrilha e assaltou o país e fez o povo sofrer. O sofrimento do povo não tem problema para eles, porque o próprio Lula, o guru desse aí, o Lula disse que o coronavírus foi um monstro que, felizmente, a natureza criou. E olha, a gente está vendo aí que talvez não tenha sido nem a natureza, hein? Mas vá lá. O Lula louvou, porque o coronavírus para o Lula é um colega. É um colega. Né? Porque um parasita, quando vê a chegada de um vírus, é como a chegada de um irmão. Agora, a destruição até aqui, não dá nem para saber qual foi a destruição maior, da pandemia ou do lulismo, fantasiado nisso aí. Porque eu quero dizer o seguinte, Vitor, qual é o lastro para esse bando de covarde, né? Para esses valentes da live, que estão aí xingando todo mundo, que estão aí desafiando todo mundo, que estão aí sapateando em cima dos mortos, que estão aí dando uma de donos da cocada preta. Qual é o lastro para tal ascensão
né, para tal arrogância, para tal prepotência, é a imprensa brasileira. Constato isso com grande tristeza. Porque depois de um personagem como esse, um petista, ou seja, um filiado à seita do maior assalto da história, atacar gente idônea e inclusive da imprensa e alguns tradicionais nomes da imprensa brasileira, isso não poderia ficar assim num ambiente sadio. Isso deveria ser contrastado, contraposto veementemente. Perderam a vergonha. A outrora grande imprensa perdeu a vergonha. Ela vai incensar Renan Calheiros, Omar Aziz e esses súditos de Lula até onde eles acharem no seu calculinho que isso vale a pena, que isso pode derrubar governo. Para reabilitar o Lula, para trazer esse que destruiu o país e que eles fingem agora que não destruiu. Então, eu vou dizer o seguinte, essa conversa fiada de tratar como criminoso quem faz o seu dever de pesquisar as experiências clínicas para tratamento de Covid, para salvar vidas, quem sabe, é uma ciência e informação. Que história é essa de estigmatizar? Que história é essa de dizer que ivermectina, azitromicina, que isso é droga do diabo? Onde é que está escrito? O presidente do Conselho Federal de Medicina já disse. Isso é falso. Essa constatação, essa decretação de que essas substâncias são imprestáveis para o tratamento, essa constatação não é verdadeira. A ciência não está consolidada nesse ponto, as experiências estão em curso, é legítima, e eles estão valentes porque eles estão no meio de um lobby horrível, asqueroso, covarde, que envolve, infelizmente, muita grana, muitos poderosos. Então é isso, né? Estes personagens que não têm respeitabilidade alguma, eles estão acobertados por um lobby, esse sim que envolve muita gente que se dava ao respeito. Até anteontem, inclusive na imprensa, aceitando agora esse tipo de bravata contra quem eles quiserem fazer. Zé. É interessante que esta CPI se transformou mesmo numa plataforma política e ninguém mais se esconde, né? A gente vê que agora eles se transformaram em pitaqueiros do mundo inteiro, do Brasil inteiro e de todos os assuntos. Falaram até do voto impresso, falaram de tudo. E moem pessoas que trabalham honestamente e reputações. E aí é aquela história, né? Os senadores que têm esta imunidade de palavras e votos usam de uma maneira desproporcional e acabam atrapalhando negócios, atrapalhando pessoas e arrebentando com reputações. Um senador faz essa lista aí, joga como se fosse um lixo na rua, nomes de pessoas que trabalham, nomes de pessoas sérias, como, por exemplo, da Ana, e está tudo bem, Isso é de uma irresponsabilidade muito, muito grande. Como pode ligar pessoas sérias a esse tipo de investigação, de pagar pela fala? Há no Brasil um processo de politização muito perigoso e dramático, porque divide as pessoas de um lado e de outro, as outras não prestam. Quem fala de um jeito é pago, quem fala do outro é aliado. Não, o mundo não se divide entre preto e marrom. Existem, sim, os dois lados, mas existem os que analisam de uma maneira pragmática a vida, os negócios e a política. Não se pode prosperar esse tipo de depoimento irresponsável de jogar nas ruas a reputação das pessoas. E é contra isso que eu vou. Não foi para isso que foi estabelecido esse direito do parlamentar de ter imunidade.